Olá, este é o primeiro vídeo da nova série de estudos para os pequenos grupos multiplicadores. Esses estudos estão baseados no livro Disciplinas Espirituais para a Vida Cristã, de Donald Whitney. Neste estudo introdutório, eu trago um resumo do que Whitney fala no primeiro capítulo, que tem como título Alcançar a Piedade, o propósito das disciplinas espirituais. Quando se fala em disciplina, muita gente torce o nariz e tem aqueles que até se sentem cansados somente de ouvir falar a respeito. Parece que a palavra remete os pensamentos a práticas nas quais não temos nenhum prazer em realizar. Isso acontece, segundo Whitney, quando não se tem conhecimento do objetivo da disciplina. Ele diz que disciplina sem direção é servidão. Contudo, quando estamos conscientes da direção para a qual as disciplinas espirituais nos conduzem, elas se tornam um deleite e não servidão. E é importante perguntar: qual a direção para onde as disciplinas espirituais apontam? Para responder essa pergunta, é necessário falar a respeito do plano eterno de Deus para todo cristão, que nós encontramos no texto de Romanos capítulo 8, versículo 29, um texto bem conhecido, que nos diz o seguinte: pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Deus, ele está nos conformando à imagem de seu Filho, Jesus Cristo. Se você é um discípulo de Jesus, você precisa compreender isso, pois é nesse processo pelo qual estamos sendo transformados à semelhança de Cristo que devemos compreender as disciplinas espirituais. Embora nós nos tornemos semelhantes a Cristo somente quando Ele voltar, a vontade de Deus é que desenvolvamos a busca por essa semelhança. Por exemplo, a Bíblia nos ensina que nós não devemos simplesmente esperar pela santidade. É necessário que a busquemos. Hebreus capítulo 12, versículo 14 diz assim: esforcem-se para viver em paz com todos e para serem santos. Sem santidade ninguém verá o Senhor. E diante disso, nós podemos fazer algumas perguntas. Não só podemos, como devemos. Como buscar a santidade? Como ser semelhantes a Jesus Cristo, o Filho de Deus? Essas perguntas são respondidas de maneira clara em 1 Timóteo capítulo 4, versículo 7, onde Paulo diz o seguinte para o jovem Timóteo: exercita-te na piedade. Nesse sentido, o objetivo das disciplinas espirituais é nos conduzir à piedade, ou seja, à maturidade cristã. A prática dessas disciplinas nos torna obedientes à vontade de Deus, que deseja que busquemos a semelhança com Jesus Cristo. E com base no livro Disciplinas Espirituais para a Vida Cristã, de Donald Whitney, nós realizaremos os estudos das seguintes disciplinas espirituais: absorção bíblica, oração, adoração, evangelismo, serviço, mordomia, jejum, silêncio e solidão, anotações e aprendizado. Essas disciplinas são o meio que Deus proveu para que nós usemos em nossa busca por piedade na condução do Espírito Santo. É claro que há ainda outras disciplinas espirituais, mas nós focaremos nessas que eu acabei de mencionar. Segundo Whitney, Deus usa 3 catalisadores para nos moldar e nos conformar à semelhança de Cristo. O primeiro deles são as pessoas: pais, filhos, cônjuges, colegas de trabalho, clientes, professores, vizinhos, pastores, amigos e até inimigos. Todos são usados por Deus
para nos moldar. O segundo catalisador são as circunstâncias, pressões financeiras, condições físicas, o tempo e outras situações. Tudo isso é usado por Deus para nos estimular à santidade. O terceiro são as disciplinas espirituais. Enquanto a mudança operada por Deus através dos dois primeiros catalisadores, ou seja, através das pessoas e das circunstâncias, se dá num processo de fora para dentro, as disciplinas espirituais promovem uma transformação de dentro para fora. Outra diferença entre as disciplinas espirituais e os dois primeiros catalisadores usados por Deus nesse processo de nos conformar à semelhança de Jesus Cristo é que aqui nas disciplinas espirituais nós temos uma medida de escolha no que diz respeito ao nosso envolvimento com elas. Por exemplo, temos poucas escolhas com relação às pessoas e às circunstâncias que Deus traz a nossas vidas, mas podemos decidir se iremos ler a Bíblia ou jejuar hoje. E quando falamos sobre as nossas escolhas, devemos pensar também em nossa dedicação com relação às disciplinas espirituais. Por quê? Muitos cristãos professos disciplinam-se com o propósito de se destacarem em suas profissões, mas fazem muito pouco com relação ao propósito de alcançar a piedade. Há aqueles que apreciam as coisas de Deus e amam muito a sua palavra. Contudo, são enormes em comprimento, mas rasos em profundidade, pois se envolvem em tudo, mas não se disciplinam em nada. Dessa forma, essas pessoas, elas não possuem canais profundos ou muito habituais de disciplina de comunhão entre elas e Deus. Devemos pensar com muito carinho, com muito cuidado, devemos ter muita atenção nessa questão da nossa dedicação com relação às disciplinas espirituais. E é muito útil para nós compreendermos o que Whitney diz a esse respeito quando nós refletimos na conduta, no procedimento dos atletas que competem nas Olimpíadas. Nós sabemos que eles se preparam durante anos com muita disciplina, eles realizam um trabalho árduo para que possam competir em alto rendimento, para que possam realizar um excelente trabalho durante os Jogos Olímpicos. Whitney, ele diz o seguinte, que na vida cristã o ouro da piedade não é encontrado na superfície do cristianismo. Todo atleta olímpico deseja alcançar o ouro da piedade. Ele exige muito trabalho. Sabemos que aqueles também que buscam por pedras preciosas, aqueles que buscam pelo ouro, por esse material que é caríssimo, eles precisam cavar profundamente, não é verdade? Por isso, o ouro da piedade não é encontrado na superfície do cristianismo. É preciso escavá-lo nas profundezas, com as ferramentas das disciplinas espirituais. O trabalho é duro, mas para aqueles que perseveram, os tesouros são mais do que compensadores. Whitney, ele conclui esse capítulo introdutório com 3 aplicações finais. A primeira delas é: negligenciar as disciplinas espirituais é perigoso. Quando isso acontece, enfrentamos o perigo de produzir pouco fruto espiritual. Sabemos que todos os crentes receberam dons espirituais. Você pode conferir isso em 1 Coríntios capítulo 12, do versículo 4 ao versículo 7. E esses dons, eles precisam ser desenvolvidos. E eles são desenvolvidos pela disciplina. E assim é possível ter frutos espirituais. A segunda aplicação feita por Whitney nessa parte final do primeiro capítulo é a liberdade no engajamento nas disciplinas espirituais. Vamos pensar aqui
na figura dos músicos. Os músicos que se dedicaram de modo disciplinado à prática de seus instrumentos, eles desfrutam da liberdade em manuseá-los com tanta facilidade que a impressão é de que os instrumentos já faziam parte de seus corpos quando eles nasceram. De modo semelhante, as pessoas que são livres para citar as escrituras decoradas são aquelas que disciplinaram a si mesmas para memorizar a palavra de Deus. Nós podemos experimentar uma medida de liberdade da insensibilidade espiritual por meio da disciplina do jejum. Uma liberdade do egoísmo é encontrada em disciplinas como adoração, serviço e evangelismo. A liberdade da piedade é a liberdade de fazer o que Deus nos chama para fazer por meio das Escrituras. E a liberdade de expressar as qualidades do caráter de Cristo por meio de nossa própria personalidade. Esse tipo de liberdade é, segundo Whitney, a recompensa ou o resultado da bênção de Deus sobre nosso engajamento nas disciplinas espirituais. A liberdade é a recompensa da disciplina. E a terceira aplicação é: há um convite para que todos os cristãos desfrutem as disciplinas espirituais. Todos aqueles em que o Espírito de Deus habita são convidados a experimentar a alegria do estilo de vida nas disciplinas espirituais. E nessa parte final, eu quero relembrar um pouco do que foi dito ao longo do vídeo, para que você possa gravar bem aí em sua mente. Disciplina sem direção é servidão. Mas as disciplinas espirituais nunca significarão servidão se as praticarmos com o objetivo da piedade em nossas mentes. Se a sua ideia de ser um cristão disciplinado é a de um ser ou de um indivíduo robotizado, de um indivíduo carrancudo, sisudo, sem alegria, então você não entendeu bem o ponto. Jesus, ele foi o homem mais disciplinado que já existiu e, ao mesmo tempo, o mais alegre e apaixonadamente vivo. E ele é o nosso exemplo de disciplina. Então, o convite que é feito para você é que você possa se inspirar em Jesus Cristo, a fim de obter a alegria por meio das disciplinas espirituais. Nós chegamos ao final desse vídeo e você, no estudo com seu pequeno grupo multiplicador, poderá aprofundar-se ainda mais no tema que foi proposto aqui. E nos estudos que virão, com certeza, nós teremos a oportunidade de crescermos em piedade, fazendo esses estudos e não só aprendendo na teoria, mas colocando tudo que vamos falar, tudo que vamos ler, tudo que vamos ouvir em prática, para que possamos alcançar a maturidade cristã.